Então, boa tarde, galerinha do terceiro ano. Olha aí nossa primeira teleaula e a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha falando sobre essa nova ordem econômica mundial, certo? A gente falou sobre isso nas primeiras aulas e agora a gente continua aprofundando o conteúdo, porque estamos em casa, mas estamos, graças a Deus, bem de saúde e com a tecnologia ao nosso acesso. Isso favorece muito essa nova ordem mundial, que está aí centrada na globalização, que está centrada na comunicação rápida entre as pessoas, na divulgação de ideias, na venda, certo? Uma proposta do neoliberalismo, certo? Que prevê aí a competitividade entre as empresas. Então essa tecnologia ela nos favorece hoje em dia para tudo. Hoje a gente consegue manter comunicação com pessoas que estão a quilômetros de distância. E essa tecnologia nos ajuda a vencer os momentos de crise, de dificuldade, como esse que nós estamos vivendo. Apesar da distância, a gente arregaça as mangas, abandona a malandragem e segue a luta. Certo? Então, nova ordem mundial. Nós vimos que na história da humanidade sempre tiveram países que se predominaram sobre os outros economicamente, principalmente a partir do século XV, com as grandes navegações que o europeu passou a viajar pelo mundo e ter contato com outras civilizações. Aqui na América eles encontraram a cultura indígena, incas, astecas e maias, que tinham sociedades que viviam muito semelhante ao homem da pré-história. Mas que momento da pré-história eu estou falando? A idade dos metais. Quando o homem já domina o ferro, já consegue derreter o aço, ele já tem uma organização de calendário, ele já tem uma organização social que o homem pré-histórico de outros períodos não tiveram. O europeu seguiu, ele teve contato lá com o africano, ele teve contato com aquela cultura africana, das tribos, das suas organizações patriarcais. Daí ele foi para o Oriente, ele conheceu a China, a cultura milenar do Japão. Então, a partir do século XV é que o homem tem realmente uma vocação econômica globalizada, certo? E ele começa a ter contato com outras sociedades. E nesse momento aí do século XV, XVI, os países que vão dominar a economia são Portugal e Espanha, porque vão ser pioneiros nas navegações e vão ter o apoio da Igreja Católica, quando em 1492 é assinado o Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras descobertas entre Portugal e Espanha. Aí a Inglaterra, ela passa a assumir esse controle econômico, como nós vimos, a partir da sua Revolução Industrial. E nós até debatemos lá na aula que a Inglaterra ela se favoreceu a partir da Reforma Protestante, certo? Quando ela não reconhece o poder da Igreja Católica, não reconhece o documento papal dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, e ela toma para si a colônia americana, as 13 colônias, que hoje constitui o país chamado Estados Unidos. E a Inglaterra ela tem uma marinha mercante muito forte, ela faz o comércio ultramarino, vendendo os escravos, pegando escravos na África e revendendo pelo mundo inteiro. Então o tráfico negreiro fez com que a Inglaterra acumulasse capital suficiente para investir nas máquinas. Lembra, nós ainda falamos que um outro fator que favoreceu a Inglaterra foi a política do cercamento, onde o rei desapropriou as terras de pequenos agricultores, certo? E em seu local deu início à plantação do algodão, que era a matéria-prima da indústria têxtil. Essa atitude do rei fez com que a Inglaterra tivesse a matéria-prima para a indústria, ela já tinha o capital acumulado e também agora ela tem a mão de obra, porque esse pequeno agricultor expulso da sua terra, ele vai se dirigir para as cidades. Ele vai para a cidade, ele vai para a indústria em busca de emprego. Então a Inglaterra ela acaba se sobressaindo, toma de Portugal e Espanha o domínio sobre a economia mundial. Eu saio daquela ordem do bipartidarismo, bipolarização, e vou agora para a monopolarização. Veio lá a Primeira Guerra Mundial, como nós falamos, e os Estados Unidos acabaram se beneficiando da guerra, porque emprestaram dinheiro para os países da Europa,
porque venderam armas e não tiveram no seu território agredido ou abalado pelas guerras. Então a Primeira Guerra Mundial coloca em destaque os americanos e a Rússia, ela se retira da guerra, passa pelo processo da Revolução Russa e a partir desse processo ela acaba surgindo como um país socialista. Era uma outra forma de governo, era um outro sistema econômico que a gente não vai detalhar agora porque não convém. Mas o importante é saber que depois veio a Segunda Guerra Mundial, onde americanos e soviéticos lutaram junto, porque tinham um inimigo comum, que era a Alemanha e a Itália e o próprio Japão, mas que ao final da Segunda Guerra Mundial, as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki deixaram claro que a união durou enquanto durou a Segunda Guerra. Nós até comentamos em sala que não havia necessidade dos americanos jogarem as bombas nucleares no Japão. Ele só queria mostrar para os soviéticos que possuía as bombas e que tinha, sim, coragem de atacar com elas. Certo? A partir daí o mundo vive uma bipolaridade novamente da economia. De um lado, o bloco de países capitalistas liderado pelos Estados Unidos e do outro, o bloco de países socialistas liderados pela União Soviética. Nós vimos também a corrida armamentista, onde eles passaram décadas se armando para um conflito que nunca ocorreu entre eles, por isso Guerra Fria, mas também essas armas serviram para armar países que no futuro viriam a ser inimigos. Hoje que os americanos sofrem com ataques terroristas, porque foram países armados nesse período da Guerra Fria, como o Iraque, o Irã, o Afeganistão, o Paquistão, certo? Aí nós vimos o ataque das Torres Gêmeas, que foi um exemplo de como esses grupos terroristas hoje agem contra esses países, contra os americanos e contra a economia capitalista. E fechamos o conteúdo começando a falar sobre blocos econômicos. Com o fim da União Soviética, o mundo ficou meio confuso. Ora, agora só os americanos detêm o poder? Como é que países mais fracos ou países que estão emergindo, como o Brasil, como a China, como a Índia, como a própria Rússia, que depois que se reconstruiu como um país capitalista, vem crescendo largamente, como é que esses países vão se proteger desse domínio americano? Essa ideia de proteção fez com que surgissem os blocos econômicos. União de países que compartilham os mesmos ideais, que têm a mesma ideologia e que buscam se integrar. E nós citamos aí como exemplo dois deles, o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul ele é aqui na América do Sul, certo? Ele é formado por países membros, que são os países chefes, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, e alguns países membros que não têm muito poder de voto, como a Bolívia, a Colômbia. E o Mercosul ele foi criado lá na década de 90 e 91 a partir da Convenção de Assunção no Paraguai. Na época o presidente brasileiro era Fernando Collor de Mello e ele buscava uma integração econômica entre esses países que compõem a América do Sul. Uma liberdade de comércio, uma liberdade cultural, uma liberdade de você estudar de um país para o outro. Quando ele foi assinado era essa a proposta, mas alguns entraves impedem até hoje que isso se caminhe com maior facilidade. Alguns pontos burocráticos do próprio Estado. Certo? Por exemplo, num título que você consegue no Paraguai ou na Argentina, ele precisa ser revalidado aqui no país. Se você se forma em medicina, direito ou qualquer faculdade lá fora, no estrangeiro, você precisa passar por um teste, por uma prova e conseguir revalidar esse título aqui dentro do país. Isso é só um exemplo de que essa liberdade que o Mercosul previa, ela não ocorreu de fato. Ela ainda caminha, passada aí quase 3 décadas, para uma questão ainda mal resolvida. Certo? E a União Europeia, a gente começou a falar, e vamos seguir nas próximas teleaulas, foi uma união dos países da Europa, que na verdade já caminhava desde a década de 50, com pequenos blocos, e que avançou muito a partir da década de 90, com o fim da União Soviética. Então, pessoal, deem uma olhadinha no Google, pesquisem sobre blocos econômicos, vejam como está a situação do Mercosul na atualidade, quais são as vantagens e desvantagens que essa política econômica do Mercosul traz para o Brasil, o que é que nós, brasileiros, estamos ganhando estando dentro
desse contexto do bloco econômico, certo? E no mais, até a próxima teleaula. Que Deus abençoe a todos e vamos deixar a malandragem de lado e trabalhar, né? Fiquem com Deus.